Noite desse mês, não é dos fortes a vitória, lembrando, né, que estamos nos avizinhando aí das Olimpíadas, 20 dias para as Olimpíadas, um pouquinho menos de 20 dias para as Olimpíadas, hoje pela manhã. Eu até fiquei um pouco preocupado se eu ia chegar aqui, porque eu moro do lado do estádio do Maracanã e hoje foi o dia do primeiro teste de trânsito. É bem verdade que o teste de trânsito domingo não conta, não é? Mas eu acho que é teste de aprisionamento. Teste de aprisionamento, mas deu tudo certo como eu estava saindo no horário, né? Não sei se eu estivesse voltando entre 6 da manhã e meio-dia, se eu ia entrar fácil em casa. Mas as coisas são muito movimentadas, muitos têm falado sobre os Jogos Olímpicos e a gente tem procurado fazer esse paralelo porque é muito importante a gente situar, né, as verdades das Escrituras com as realidades que a gente está vivendo. Estamos traçando os paralelos entre a experiência dos Jogos Olímpicos e as semelhanças e as diferenças, as distinções, os contrastes entre o que acontece na experiência dos atletas, dos países, enfim, das delegações e a nossa vida como servos e seguidores de Jesus Cristo. Eu falei para vocês logo na primeira mensagem, esta é a terceira, falei na primeira mensagem que nós teríamos 4 palavras que iam nos acompanhar através dessas 5 mensagens. A primeira palavra, quando nós tratamos do primeiro tema, foi o privilégio, minha bandeira, né? O privilégio de servir, de representar Jesus Cristo. Segunda palavra seria motivação, quando nós falamos sobre o prêmio desejado, o que nos impulsiona a continuar caminhando no caminho de Cristo. Eu disse que haveria uma palavra que ia ser assim a ponte entre as 2 primeiras mensagens e as 2 últimas. Uma vez que as 2 últimas mensagens vão falar muito a respeito do nosso papel, da nossa atuação. E hoje é a mensagem central, a terceira mensagem, e a palavra, o conceito que nós vamos destacar hoje é a graça de Deus. E você já deve ter visto no boletim, tanto na palavra pastoral como na liturgia de hoje, que o tema da nossa mensagem de hoje é honra ao mérito. Eu era um menino de 7, 8 anos mais ou menos, quando eu ganhei a primeira das várias medalhas que conquistei ao longo da minha vida. Primeira de todas as 3 medalhas que eu conquistei, né? Uma foi de um torneio de ping-pong na igreja. Segundo foi no retiro, lá na igreja do Rio, tinha o melhor acampante. E eu, depois de muito me comportar muito direitinho, eu ganhei a medalha de melhor acampante. Era o melhor e a melhor, eu fui o melhor. Já persegui essa medalha persistentemente a vários retiros, nunca tinha conseguido, mas um dia consegui. Mas essas não foram as primeiras. A primeira medalha, eu tinha uns 7, 8 anos e eu ganhei um concurso bíblico na igreja também. Ganhei uma Bíblia, a primeira Bíblia que eu ganhei na igreja, de capa dura, azul marinho, lembro como se fosse hoje, bem infantil, né? Azul marinho, letras miúdas, coisa bem de criança. E ganhei essa medalha que tinha a famosa inscrição, uma medalha quadradinha, prateada, não era medalha de prata, era apenas uma lembrança. Eu guardei com muito carinho, durante muito tempo, aquela expressão foi um grande mistério para mim. O que significava aquilo que estava escrito na medalha? Estava escrito lá, honra ao mérito. Eu guardava aquilo, né? Muito orgulho, com muita satisfação, mas na verdade eu sabia muito exatamente o que era aquela inscrição misteriosa na medalha. Eu era menino, né? Então foi passando e eu descobri que honra ao mérito significa elogio a quem merece. Elogio a quem merece. É isso que significa a expressão honra ao mérito. Numa competição, quem vence recebe o prêmio da vitória, recebe os louros da vitória. Você vai poder ver na pastoral esse comentário, né? O vencedor recebe todas as atenções, porque depois bastante esforço, dedicação, disciplina,
e vencer diversas barreiras, superar diversas barreiras, ele conquista o lugar mais alto no pódio. Ele é admirado, vai para a galera, né? Como dizia aquele personagem do Chico Anísio, vai para a galera, para os braços da galera, tira fotos, se torna uma celebridade. Quanto mais ele atinge esses triunfos, mais ele é reconhecido, mais ele é destacado. E hoje em dia, o esporte é uma grande indústria, é um grande negócio. Então, mais dinheiro ele ganha, não é só uma medalhinha, né? Mas ele ganha mais dinheiro, ele faz contratos de publicidade, se torna garota propaganda de diversas empresas, de diversos produtos. E eles, campeão, né, se alegra com o sabor da vitória. E é uma retribuição pelo mérito dele. É uma retribuição por aquilo que ele alcançou. O que acontece é que aquilo que a Bíblia nos diz, especialmente o apóstolo Paulo fala para nós, é que Jesus nos presenteou uma conquista pela qual nós não fizemos nada por merecer. Ele nos presenteou com algo que nós não tínhamos nenhum mérito para conquistar. Nós recebemos os prêmios, as consequências, mas sem que a gente tivesse se esforçado e feito por onde. Eu queria separei para a gente ler hoje aqui uma passagem bíblica que ela não é muito lida. Há muitas passagens no Novo Testamento, como falei, especialmente nas cartas de Paulo, que falam sobre essa coisa fantástica que é o presente do amor de Deus para nós. O fato de que nós recebemos tantas coisas de forma graciosa, sem que a gente precise pagar por elas. Mas há uma passagem que ela é muito explicativa, fica no livro pouco lido, numa das cartas de Paulo menos lidas. Está na carta que ele escreveu a Tito. Queria que você abrisse, por favor. A carta de Paulo a Tito. É tão pouco lido que você vai demorar mais alguns segundos para achar do que costume. Se eu pedisse para abrir em Romanos, eu já podia ler. Tá bom, se você abrir em Tito, vou dar mais 8 segundos para você ler. Mais 8 segundos. Jogo do relógio. Vamos para o 4. Agora, a prorrogação. Já que a gente está falando de esporte, né? Tito, capítulo 3. A parte que nos interessa desse capítulo começa no versículo 3, mas eu vou ler do versículo 1 para que a gente entenda o contexto em que Paulo fala a partir do versículo 3. O versículo 3 começa com a palavra pois. Então, se ele fala pois, tem alguma coisa antes que ele está comentando. Paulo está dizendo a Tito ter um pastor, dizendo que ele deveria ensinar as pessoas algumas coisas. Então ele começa dizendo assim no primeiro versículo do capítulo 3. Lembra aos crentes que se sujeitem aos que governam, as autoridades. Sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, ou seja, brigões, né? Gostam de uma discussão, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. E aí então vem a parte que é fundamental para a gente entender o que eu queria trazer para vocês nessa noite. Pois nós também, outrora, éramos nécios, tolos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Você olha para esse versículo, a gente tende a dizer assim, não sou tanto assim não. Nunca fui tão ruim desse jeito. Nunca fui escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Fiz bobagens, mas não fui escravo de toda sorte de paixões e prazeres. Nem fui tão desobediente assim, né? Não sou essa pessoa que odeia o outro, mas na verdade isso aqui é uma descrição que Paulo faz
das condições das pessoas que vieram de um paganismo onde esses sentimentos eram sentimentos muito naturais. Talvez na nossa civilização, que tem outros valores, nós já vivemos numa civilização que de alguma forma foi contagiada pelos valores cristãos, embora já não seja uma civilização cristã. Nós vivemos uma civilização pós-cristianismo. O cristianismo está presente, mas não comanda mais os princípios da civilização, embora tenha deixado as suas marcas. Talvez nós tenhamos superado algumas coisas muito primitivas, né? A ideia do olho por olho, dente por dente, a ideia das guerras como algo natural, normal e às vezes até desejável. Hoje existe o consenso de que guerras não são uma experiência boa para ninguém, mas nós temos outras coisas que talvez substituam esses tropeços, esses pecados, de uma forma muito mais perigosa, porque são muito mais sutis, discretos, sem a gente perceber. Coisas que nos afastam de Deus, nos afastam uns dos outros, sem que a gente perceba. Coisas que estão assim, correndo sutilmente na nossa sociedade, na nossa cultura, e que realmente vai nos tirando a sensibilidade para as coisas de Deus. Mas então, se a gente olha para isso e diz assim, não, eu nunca fui odioso, nem odiador de ninguém, nunca fui possuído de inveja por ninguém, mas talvez outras coisas a gente possa colocar no lugar disso e perceber que se aplicam a nós. Mas vamos seguir com a leitura? Versículo 4. Quando, porém, Paulo diz que nós fomos isso, fomos sim. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eu vou ler de novo, a partir do versículo 3, para que a gente perceba a fluência da palavra do apóstolo Paulo para nós. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ser herdeiro de Deus e viver a esperança da vida eterna não combina com aquelas descrições das pessoas do versículo 3. Não combina. Não é uma coisa natural que se espere que pessoas distantes de Deus, que vivem desinteressadas de Deus, se tornassem herdeiros. Porque nós vivemos numa sociedade que é basicamente regida pelo conceito de merecimento. Tanto que quando nós vemos uma pessoa levando vantagem, por exemplo, quando alguém faz um concurso público, e esse concurso público nunca gera uma chamada, a validade vai se estendendo. O que a gente logo pensa? Alguém está entrando pela janela, não é? Alguém está entrando pela janela. Isso é justo? Não, porque quem fez o concurso e foi aprovado merece ser chamado. Então nós ficamos indignados porque a nossa sociedade é comandada pelo conceito de mérito. Não estou dizendo que a prática é baseada no mérito, mas o conceito está aí.
rolando na cabeça de todas as pessoas. Quando alguém reivindica os seus direitos, que é um outro conceito muito comum na nossa sociedade, e não estou dizendo que é um conceito errado, mas isso está baseado exatamente no conceito da meritocracia. Aqueles que merecem devem ter os seus direitos assegurados. Então nós vivemos nesse conceito, e às vezes nós transportamos isso para a maneira como Deus se relaciona com a gente. Nós temos a ideia de que Deus, aquele ditado que às vezes a gente ouvia antigamente, não sei se a gente ainda ouve hoje, eu pelo menos não tenho ouvido. As pessoas conversavam com os crentes, né? Aí os amigos que tinham aqueles diálogos, conversavam com os crentes, aí citam um texto bíblico, aí a pessoa vai e cita aquele famoso texto bíblico: faça por onde que eu te ajudarei. Né? Esse texto está em Heresias 6,66, porque não está na Bíblia, né? Heresias 6,66. Porque não é assim que Deus age. Faça por onde que eu te ajudarei. Deus ajuda cedo na madruga. Esses conceitos que as pessoas consideram que vêm da Bíblia. Tem gente que fala isso com uma convicção, porque está na Bíblia. Faça por onde que eu te ajudarei. Está na Bíblia. Deus ajuda quem cedo madruga. Não, isso não é um conceito bíblico. Absolutamente não é. Mas está tão enraizado na mentalidade normal, que Deus retribui, né, dá as suas bênçãos para aqueles que fazem alguma coisa por merecer, que as pessoas acham que essa ideia está na Bíblia. Mas a palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra fala que Deus dá a sua graça de graça. E Deus, é o que o apóstolo Paulo diz aqui, nós fomos encontrados por Deus na pior situação possível, distantes mesmo, de costas para Ele, preferindo longe a nossa própria vontade, o nosso jeito de viver, os nossos conceitos de vida, nosso estilo, que nos ajuda na sobrevivência nessa selva cotidiana que é a vida em sociedade, na selva urbana que a gente vive. Fomos encontrados assim. Deus olhou para nós, para tudo de errado que a gente sempre faz. Deus ainda olha para a gente e vê tudo de errado que a gente faz. Mas no dia em que Ele resolveu nos chamar, no dia em que Ele resolveu tocar lá dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, e dizer: ei, você, eu sempre olhei para você. Eu te escolhi desde sempre, como diz a canção, né? Suas digitais. Eu te escolhi desde antes. É você mesmo, não importa como você tenha andado, não importa o que você tenha feito, eu te escolhi. Te escolhi e te chamei para mim. Vim buscar você, não buscar para ir para o céu não, né? Você pode esperar um tempo. Mas eu vim te buscar para estar perto de mim, para conviver comigo, para ser uma outra pessoa. Deus nos encontrou do jeito que a gente esteve, do jeito que a gente era, e estendeu o seu amor por nós, porque Deus não ama os certinhos. Não que Deus não ame os certinhos, senão a gente não vai querer ser certinho, né? Mas Deus não ama mais os certinhos do que os erradões. Deus não ama mais os seus filhos que já são, até a consciência de que são seus filhos, do que aqueles que estão perdidos. Porque todos nós fomos perdidos e Deus nos amou. Todos nós estávamos perdidos, cada um se desviava pelo seu caminho. Nós éramos, nas palavras de Isaías, lá no Antigo Testamento, Isaías 53, nós éramos como ovelhas perdidas. Talvez o melhor exemplo hoje na nossa sociedade não seja a ovelha. A ovelha é coisa da agricultura, do mundo agrícola. Nós éramos como os meninos de rua, que não têm família, que andam roubando as pessoas. Cada um se desviava pelo caminho e
fazer aquilo que achava melhor. Vivia uma vida de acordo com as suas próprias regras e de acordo com as regras da sociedade, da sobrevivência na selva urbana. Nós éramos assim, mas o Senhor olhou para nós, viu os nossos pecados, viu tudo de errado que a gente fazia e ainda assim fez cair sobre o Senhor Jesus o pecado de todos nós. Os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, não sobre nós. O peso dos nossos pecados foi colocado na cruz e não foi colocado nas nossas costas. O peso dos nossos pecados foi colocado no Filho de Deus, por amor a nós, e não sobre nós, porque nenhum de nós suportaria o preço a ser pago pelos nossos próprios pecados. O Senhor olhou para nós, nosso estado de perdição, distante dele, com tudo aquilo que não nos recomendaria para ele, e disse: é você, é por você que eu entreguei meu filho. Ele vai à cruz, ele foi à cruz, para que ele pudesse conquistar o favor de Deus, não para ele. Jesus Cristo foi à cruz não para reconciliar a ele mesmo com Deus, porque ele não estava perdido. Jesus Cristo foi à cruz não para fazer de si mesmo amigo do Pai, porque ele nunca deixou de ser amigo do Pai. Ele mesmo falou aos seus discípulos, ali numa oração, falou aos seus discípulos, na oração antes de ressuscitar Lázaro, ele diz assim: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. E aí ele faz uma ressalva: aliás, eu sei que sempre me ouves. Não havia nada que separasse do Pai. Por isso, o Pai sempre os ouviu, sempre o atendeu. Mas ele foi à cruz não para conquistar o favor do Pai, conquistar o presente da vida eterna para ele. Ele foi à cruz para conquistar essa honra para nós. Paulo fala isso aqui. Ele diz: quando se manifestou, quando a bondade de Deus se apresentou, apareceu, quando o seu amor pelas pessoas se manifestou, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, não por obras de justiça praticadas por nós, não pelo que nós tenhamos feito. Nós não conquistamos esse grande presente de Deus, mas nós recebemos muitos outros presentes de Deus. A nossa perdição é substituída pela salvação e pelo livre acesso a Deus. A inimizade é trocada, é transformada em comunhão de filhos e filhas com o Pai. Nós passamos a ser herdeiros de Deus, co-herdeiros ao lado de Cristo. Nós recebemos a presença do Espírito Santo, que nos fortalece nas nossas fraquezas. Paulo diz, numa outra ocasião, que o Espírito Santo intercede por nós, porque nem orar a gente sabe direito. Mas o Espírito Santo vem ao nosso encontro e traduz o nosso sentimento. O Espírito Santo é Deus nos fortalecendo, nos assistindo, cuidando de nós, nos orientando nas nossas decisões. Nós temos a certeza da aceitação, do perdão, do amor de Deus, mesmo que as nossas lutas sejam insanas. Nós temos esse presente de Deus. Ele faz isso pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A fim de que, justificados por graça, não por mérito, não pelo que nós merecemos, mas por graça, por presente, nós nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Jesus não se sacrificou por nós porque nós éramos esforçados, disciplinados, importantes. Pelo contrário, nós éramos perdidos, fracos. Na expressão que está
na pastoral de hoje, como se nós fôssemos pangarés, né? Pangarés. E Ele nos tornou em puro sangue, pelo seu sangue puro. Ele nos resgatou, nos transformou. E é a partir desse conceito que a gente precisa construir a nossa vida. O conceito de graça. Graça sem merecimento. Nós recebemos a possibilidade de estarmos próximos de Deus sem nenhum merecimento. Eu queria que a gente lesse uma passagem bíblica, também do apóstolo Paulo, agora uma passagem muito mais conhecida na carta aos Romanos, que fala sobre presentes que nós temos, que vem dessa graça que Ele nos dá. Romanos capítulo 8. Te aconselho a ler todo esse capítulo para que você possa ir degustando, assim suave e lentamente, tantas bênçãos que Deus dá a você através de Jesus. Tantas bênçãos que a graça e o amor de Deus dá a você e a mim através de Cristo. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Tiremos, pois, à vista dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está falando aqui sobre os inimigos humanos, não, tá, gente? Não usemos esse versículo para dizer que aqueles que estão tramando contra nós não vão nos alcançar. Ele está falando da acusação que o tentador faz. Na verdade, se Deus é por nós, ninguém pode nos afastar dele. Quem será contra nós? E ele fala uma coisa que a gente precisa dar muita atenção. Aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se o Senhor Jesus ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós, quem pode nos condenar se nós temos um advogado do lado de Deus intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. E aqui chegou o versículo que eu queria destacar para a gente, que tem a ver demais com a nossa série, com essa mensagem de hoje. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. O vencedor é aquele que recebe o louro da vitória, a medalha, o lugar mais alto no pódio. E Paulo diz, nós somos mais que vencedores em todas essas coisas, em todas as lutas insanas, as batalhas da vida, os momentos em que nós nos sentimos acusados, perseguidos por Satanás, seus demônios e as suas representações na sociedade. Em meio a todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, mais que vencedores. Mas não porque nós sejamos gente muito boa. Nós somos mais que vencedores. Coloque o enfoque na parte correta deste versículo. Porque nós gostamos muito de enfatizar em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Mas o enfoque é por meio daquele que nos amou. O vitorioso é Ele. O Senhor é o vitorioso. E os premiados somos nós. Jesus é o vitorioso. E os premiados somos nós. Jesus vence a batalha contra as forças do pecado e da morte. E quem ganha o presente, quem ganha a medalha, quem ganha a coroa da vida, somos eu e você. Isso é graça. Isso é graça. Quando a gente entende isso, aí a gente entende
onde se aplica a honra ao mérito na vida da gente. Honra ao Senhor, pelo mérito dele. Ele merece honra. Elogio a quem merece. Ele. Nós somos apenas os pobres, perdidos, presenteados pelo Deus generoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Pensa nisso, irmão e irmã. Pensa no quanto Deus te ama. Como Ele fez, o que Ele fez por você e o que você recebeu como presente hoje. Hoje, nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. O apóstolo Pedro diz uma coisa muito interessante. Que nós receberemos a imarcessível coroa de glória. Imarcessível só tem na Bíblia e no Ruais, né? No dicionário. Imarcessível. O que é imarcessível? Bíblia também é cultura. Imarcessível é que não murcha. Então, quando você for falar assim, é imurchável. Não é imurchável, é imarcessível. Né? Coisa bonita. Mas Pedro diz, nós receberemos a imarcessível coroa de glória. O que ele está querendo falar? Ele está falando da premiação nos jogos da antiguidade. Na antiguidade não havia medalha. Na antiguidade recebia coroa de louros, os que murchavam. Depois de um tempo, Pedro diz, nós somos mais que vencedores, porque o vencedor recebe uma coroa que murcha. O atleta que vence recebe uma coroa que murcha. O vencedor no mundo, nas coisas do mundo, recebe o seu prêmio que é perecível. Jesus já falou isso, né? Não ajuntem tesouros na terra, porque aqui a traça corrói, a ferrugem acaba, a inflação que está voltando também atrapalha. Jesus não falou, né? Mas é verdade. Mas ajuntem para vocês tesouros no céu. E é isso que Deus deu para a gente. Uma coroa que não murcha. Por isso Paulo diz que nós somos mais que vencedores. Estamos muito na frente de qualquer atleta que se esforça tremendamente, porque ele já nos presenteou. O que a gente faz com isso? Qual a nossa atitude diante disso? O salmista responde isso para nós. O maior benefício que Deus fez por nós foi nos dar a vida em Jesus Cristo. Foi nos dar a vida em Jesus Cristo. E o salmista fala sobre isso. Salmo 116. Você conhece essa passagem? Salmo 116, versículos de 12 a 14. Ele diz, que darei ao Senhor todos os seus benefícios para comigo. Eu vou celebrar um culto em ações de graça. Não é isso que ele fala, não. Ele diz, tomarei o cálice da salvação. Ou seja, eu vou receber com gratidão esse grande presente que Ele me deu. E cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ou seja, primeiro eu reconheço o amor de Deus, abrindo meu coração para que Ele tome conta da minha vida. A maneira do salmista falar é, tomarei o cálice da salvação. E cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ou seja, passarei a ter um compromisso claro, concreto, verdadeiro com Ele. Essa é a resposta do amor. Essa é a resposta do nosso amor humano, pequeno, limitado, ao amor sem limites de Deus por nós. A nossa reflexão de hoje nos leva para esse caminho. Para a nossa resposta a esse amor. Darmos honra ao único que tem mérito. Nós não temos mérito nenhum. Porque o que nós recebemos por graça, por presente de Deus, do Senhor Jesus, é todo mérito. Por isso, a Ele toda a honra. Ele é o único que merece. Mas graças a Ele, nós somos os beneficiários de tudo que Ele conquistou. Aliás, é um cântico que diz isso, não é? A gente precisa, ao cantar, pensar nessa dimensão. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Ele não está falando do carro novo. Ele não está falando da promoção no emprego. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. É vida com Deus. E tudo aquilo que é decorrente disso. Você tem um coração agradecido. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E participando da ceia, nós podemos nos lembrar bem do Salmo 116. Que darei ao Senhor
todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Quando nós participamos da ceia, nós estamos renovando nosso compromisso com Cristo. Você e eu, que já confessamos a Jesus como Senhor das nossas vidas, já assumimos um compromisso público, sendo batizados, confessando a Cristo, professando a nossa fé em uma igreja evangélica, qualquer que seja a denominação, e fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós assumimos esse compromisso com Ele. Assumimos o compromisso. Todas as vezes que nos aproximamos da mesa, nós temos a oportunidade de renovar esse compromisso. De dizer, vou cumprir os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Então vamos, nessa hora, nos colocar em oração. Vamos nos apresentar ao Senhor. Eu queria chamar a nossa equipe que vai nos conduzir nesse canto, Me Derramar, que traduz exatamente esse sentimento de nos entregarmos a Ele, de nos apresentarmos a Ele dizendo, Senhor, preciso de Ti, né? Eu preciso me derramar, preciso me entregar nas Tuas mãos.